Opa, tudo bem, pessoal? Bem-vindos aqui de volta ao meu canal no YouTube. Meu nome é Vicente Guimarães. Nesse vídeo eu vou falar sobre cenários de uma crise em 2020. Tá? Muita gente é preocupada com uma possível crise e eu queria falar para vocês de alguns cenários e eu acredito que o vídeo vai ser bem interessante para você, tá bom? Então, a grande questão é essa. E se houver uma grande crise em 2020, o que você deve fazer? Tá? Nesse vídeo, vamos analisar 4 cenários, tá? Com 2 estratégias diferentes. Tá? 2 estratégias bem diferenciadas uma da outra. Tá? E assim você pode aí, tentar entender um pouco melhor e escolher que estratégia que se adequa mais ao seu perfil de investidor. Tá bom? Queria te convidar aqui para você participar da minha carteira VG Free, uma carteira gratuita que eu criei para quem está começando na bolsa, quem ainda não tem muito dinheiro para investir, quem está em dúvida, né, se vale a pena investir com a gente, tá? Então eu criei essa carteira gratuita para você conhecer um pouco o nosso trabalho. Então você vai ter indicações de ações com valuation, indicações de alta qualidade, com preço descontado, relatórios mensais de análise. Você tem um grupo no Telegram onde a gente compartilha os relatórios, informações, notícias, tudo que você precisa para estar aí acompanhando a Bolsa de Valores, tá bom? Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, é só você clicar no link, você entra no grupo de Telegram e pronto, você já está participando da carteira VG Free, tá? Muito fácil, você estando no grupo, você já está dentro da carteira VG Free, você já vai receber os relatórios lá no grupo, tá bom? Ok? Então é isso aí. Vamos lá então voltar para o vídeo. Então, o cenário de uma crise em 2020 são 4 cenários e 2 estratégias. Quais são as estratégias? A primeira estratégia é uma estratégia que o pessoal usa muito, que é a estratégia de 100% em ações, ou seja, toda a sua alocação de capital está em ações. Tá? E nessa estratégia, a gente vai ver 2 cenários, com crise e sem crise. Tá? Então, a gente vai ver 2 cenários em uma estratégia. E na segunda estratégia onde você tem 50% em ações e 50% numa reserva de liquidez, tá? Ou pode ser renda fixa, um CDB de liquidez imediata, qualquer tipo de investimento de liquidez. Então você não tem 100% em ações, você tem só, você faz a estratégia 50-50, tá bom? Então, da mesma forma, a gente vai ver os dois cenários para essa estratégia, com crise e sem crise, tá? Então vamos lá. Quais são as hipóteses que eu usei? Lógico, isso aqui eu fiz uma planilha no Excel, fiz os cálculos, tá? As hipóteses básicas que eu usei foram as seguintes. Vamos lá. A rentabilidade média das ações que eu usei foi de 2% ao mês, uma rentabilidade média alta, né? Você pode ver que dá 27% ao ano essa rentabilidade, tá? Acumulada no ano, tá? Então, uma rentabilidade bem alta. Então, estou sendo generoso, ou seja, para quem quer uma alocação 100% em ações, eu estou sendo generoso com esse tipo de alocação, né? Estou puxando um pouco a brasa para a sardinha da galera que tem 100% em ações. Porque quanto mais a bolsa subir, melhor é melhor você ter mais alocação em ações, óbvio, né? E a rentabilidade média da renda fixa, estou botando 0,4% ao mês, dando aí mais ou menos 5% ao ano, mais ou menos o que está dando CDI hoje. Tá? Lógico que isso aqui deve ter a tendência a cair um pouquinho, tá? Mas vocês vão ver que não faz tanta diferença. Pode ser até 0,3, 0,35, que não faz diferença, tá bom? Então vamos lá. Outra hipótese importante é a seguinte: em todos os casos, o capital inicial do investidor é 100 mil reais. Ele já tem 100 mil reais e vai continuar todo mês fazendo aportes de R$ 1.000. Então, além da rentabilidade, ele vai estar aportando todo mês R$ 1.000 na carteira. Tá? Então, essas são as hipóteses básicas que eu usei. Tá? Eu acho que são bem plausíveis aí para a gente fazer um modelo interessante. Então, cenário de crise. Qual é o cenário de crise? A bolsa cai 50% no mês. Tem uma confusão qualquer, né? É uma delação, um problema, um impeachment, sei lá o que aconteceu, a bolsa cai 50%, tá bom? E no mês seguinte a bolsa já volta, já recupera toda a perda. Lógico que é um cenário hipotético, né? Nada acontece assim tão rápido e volta tão rápido, tá? Mas é só para a gente entender e ficar mais fácil, ficar mais didático, tá bom? Tá? Você pode lembrar, na crise de 2008, de 2018, na verdade, né, na greve dos caminhoneiros durou quase 5 meses, 6 meses. A delação da JBS ficou quase 2, 3 meses em baixa a bolsa. Então, assim, é um pouquinho mais longo, mas aqui só para ficar mais fácil de entender, aí eu usei apenas um mês, senão o cálculo ia ficar muito complexo, tá? Então, vamos lá.
Aqui, então, o que vai acontecer é isso aqui, ó. No mês seguinte ela recupera, então, exemplo, isso aqui, ó. Caiu, tá vendo? No mês cai, no outro mês já recupera. Então, é o que sempre se fala, né? Você tem que ter ali sangue frio e não vender as suas ações. Outra hipótese que a gente está fazendo é essa, tá? O investidor, em todos os casos, ele vai ter sangue frio, não vai se desesperar e não vai vender as ações. Como você pode ver aí, nesse caso aí, ele recuperou a carteira dele recuperou o valor e continuou ali seguindo o caminho, tá? Então vamos agora finalmente aos cenários, tá? Cenário 1, deixa eu diminuir um pouquinho aqui a minha tela, pronto, só para não tampar aqui. Tá. Cenário 1, 100% ações, sem crise nenhuma. Então nesse cenário o que acontece? Né? É um cenário bem hipotético, né? Não ter crise, não ter volatilidade, a bolsa só subir, né? Mas as pessoas acreditam que isso ocorre, né? Mas vamos lá. Então, nesse cenário aqui, olha só o que acontece. Ele simplesmente, a carteira dele só sobe, né? Tem uma evolução patrimonial de 40,23%. Mas, Vicente, você falou que 2% ao mês ia dar 26%, 27%. É porque ele também está fazendo aporte. Então, aqui eu estou vendo evolução patrimonial. Tá? Não estou vendo valorização da carteira. Estou vendo quanto que ele tinha de patrimônio no ponto zero e quanto que ele tem de patrimônio no final do período. Entendeu? Tá? Isso é evolução patrimonial. Tá? Então, nesse caso, evolução patrimonial 40,23%. Cenário 2, 100% em ações, só que agora com crise. Vai ter uma crise, a bolsa vai cair, tá? E vai acontecer isso aqui, ó, né? A bolsa vai cair bastante, ele vai ter uma perda de valor, né? De valor não, de preço, na verdade, da sua carteira de valorização. O valor das ações está lá, as ações são as mesmas, as empresas continuam as mesmas empresas, tá? E ele ficou tranquilo, e o que aconteceu? Voltou de novo para o lugar que estava antes, ele fez o aporte dele normalmente, né? E a evolução patrimonial dele foi de 41,38%. Interessante perceber o seguinte: você comparando os dois cenários, né, com crise, ele foi a 141 mil reais e sem crise a 140 mil. Por que teve essa diferença? Né? Você pode estar perguntando por que teve essa diferença. Eu vou responder, porque quando os preços caíram muito, né, nesse ponto aí, no ponto 6, ele foi lá, pegou e fez o aporte com ações baratas. Então, isso mostra o seguinte: quando tem volatilidade, você comprar ações baratas, você consegue ter um desempenho melhor. Então, nesse caso, mesmo o cara tendo 100% em ações, só com o aporte mensal que ele fez em um único mês, ele conseguiu, no final das contas, ter um desempenho melhor do que um cenário sem nenhuma volatilidade. É por isso que eu falo, volatilidade sempre é nossa melhor aliada, tá? Agora vamos ver o próximo cenário, que é bem legal. Cenário 3, 50% em ações, 50% em renda fixa, sem crise. Tá? Aqui vale a pena fazer alguns lembretes importantes do seguinte: capital inicial é o mesmo, 100 mil reais, só que é 50%, 50 mil em ações, 50 mil em renda fixa. Tá? 50-50. O aporte mensal também é dividido. Ele faz 50% em ações e 50% em reserva de liquidez. Tá? Então, em vez de botar mil reais em ações, não, ele divide também o aporte dele entre os dois modelos de investimento para manter sempre 50% para cada lado. Ok? Então, vamos lá. Nesse cenário, o que acontece? Ele vai, sem crise, chegar a 128.720, evolução patrimonial de 28,72%. Né? Você comparar o cenário 3 com o cenário 1, ou seja, 50% em ações. Esse aqui, ó, vou pegar minha canetinha, vou te mostrar. Quando ele tinha aqui, esse aqui é com 100% em ações, sem crise, tá? 100%. Sem crise, ele chegou a 141 mil e aqui 50%, tá bom? Então, o que você percebe, né? Aqui, ó, evolução patrimonial de 41%, aqui de 28%. Você percebe que sem volatilidade e com bolsa em alta consistente, constante, sem nenhum tipo de tremelico, né? Uma carteira 100% de ações vai ganhar. Isso é óbvio, né? Agora, se a bolsa estiver em baixa consistente também, uma carteira de 100% ações também vai perder mais do que uma carteira de 50%, 50%. Ou seja, é uma carteira mais volátil. Tá? A gente vai ver isso no próximo cenário. Tá bom? Cenário 4. Esse cenário que eu acho mais interessante de todos. Tá? É esse cenário que eu acho que explica muita coisa.
Então vamos lá, a carteira 50% com crise. Vamos fazer aqui uma observação. Nesse cenário, o investidor terá recursos para aproveitar os preços mais baixos. Quando a bolsa cair, ele vai ter muito dinheiro em renda fixa, ele vai ter uma reserva de oportunidade muito grande. E a hipótese é essa, que toda a reserva de liquidez vai ser alocada em ações no momento da queda. Tá? Lógico, também é uma hipótese não muito realista, porque você vai alocando aos pouquinhos, né? Não necessariamente você vai alocar sempre lá no preço do fundo, você pode alocar um pouquinho mais caro. Então, assim, mas de qualquer forma, na realidade, você ter reserva de liquidez, você vai acabar comprando ações mais baratas e vai acontecer isso aqui que a gente vai ver agora. Tá? Quando a bolsa volta a se recuperar, olha só o que acontece, ocorre um grande salto patrimonial. Isso aqui é uma verdade absoluta, tá? Ninguém pode contestar. Aqui, essa linha tracejada aqui, tá vendo? Ela seria aonde continuaria, né, a linha patrimonial dele se não tivesse nenhum tipo de crise. Como teve a crise e como chegou nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, ele pegou todo o dinheiro que ele tinha de reserva e colocou em ações, olha o salto que ele deu patrimonial, né? Então, ele chegou a 195 mil, ou seja, uma evolução patrimonial de 95%. É por isso que eu falo que crises podem multiplicar o seu patrimônio, tá? E as pessoas ficam com medo de crise. Eu falo assim, cara, torce para ter uma crise, que se tiver uma crise, e se você tiver reserva de liquidez, lógico, né, você vai ficar muito feliz, né? Você vai ficar muito contente porque o seu patrimônio vai multiplicar. Olha só a diferença entre o cenário 4, que é esse último cenário, né, com reserva de liquidez, e o cenário 2, que é o 100% em ações, que é esse laranja aqui, tá? Esse laranja aqui é o 100% de ações. Primeira coisa, a queda, né, quando você não tem, você fica com a carteira muito mais volátil. Quando você tem 100% em ações, a queda aqui foi de 50%, ou seja, toda a queda da bolsa, você sofreu toda essa queda da bolsa. Então, assim, psicologicamente é muito pior. Você tem uma carteira muito mais instável, muito mais volátil. No caso aqui da carteira 50%, 50%, a queda foi de 25%, tá, do patrimônio. Então, fica muito mais fácil você ter coragem de pegar dinheiro e investir nesse cenário aí. Vai por mim, que é complicado você ver sua carteira cair metade, 50% do valor, tá? Ninguém quer ver isso. Agora, quando a sua carteira cai 25%, não é tanto. Você pega lá o dinheiro da reserva e consegue aportar em ações. E olha só a diferença agora quando volta, né? Aqui é a carteira 100%, tá? Como a gente viu anteriormente, né? Ela chega a 141 mil. E aqui a carteira é 50-50. Olha a diferença, né? Absurda aqui de rentabilidade. 95,8%, 41,38%, tá? Então, uma conclusão importante aqui, antes de chegar nas conclusões, é o seguinte: não importa muito se você deixa. As pessoas perguntam o seguinte: onde é que eu boto minha reserva de liquidez? Então, não importa tanto, porque esse ganho que você vai ter aqui de 95%, ou de 90%, ou de 80%, que seja, tá? É um ganho tão grande que vai compensar aqueles centavinhos, ou aquelas pequenas décimos de percentual que você vai perder, tá? Então, assim, não se preocupem com a reserva de liquidez ou reserva de oportunidade, como você queira chamar. Não é um investimento, é uma reserva, tá? É um dia que você está guardando para comprar ações num momento de oportunidade como esse aí e fazer o seu capital multiplicar, tá? Então, assim, se for 5% por ano ou 4,8%, não vai fazer nenhuma diferença, tá? Vai por mim. Então vamos às conclusões. Se não houver volatilidade, a bolsa ficar em alta consistente, constante e imutável, obviamente com uma carteira de 100% de ações, que é essa aqui, ela vai ter melhor desempenho, tá? Só nesse caso, tá bom? Então, isso aí é inegável, mas só que isso é uma hipótese muito irrealista. Tá? Se houver volatilidade ou uma crise, o investidor que tiver reserva de liquidez, como eu falei, terá um desempenho muito melhor, tá? E por isso que eu acho que você tem que ter reserva de liquidez, cara. Se liga nisso. Com crise e volatilidade, porque assim, vamos lá, de novo, como crise e volatilidade são comuns, é importante que o investidor esteja preparado. É importante você estar preparado para aproveitar esses momentos. Mas, ao mesmo tempo, deve sempre manter o seu aporte na carteira, pois, mesmo em alta, né, a bolsa pode continuar subindo. Então, é o que eu sempre falo, não é ficar esperando, as pessoas confundem isso,
não é você ficar esperando o momento certo, né? Você continua fazendo aporte na Bolsa de Valores, só que você continua também fazendo aporte na sua renda fixa, tá? Na sua reserva de liquidez. Quando surgir a oportunidade, você vai lá e dá o tiro de canhão, né? E conquista o castelo, tá bom? Então, assim, nesses momentos de crise, quem tem reserva de liquidez dá grandes saltos patrimoniais, tá bom? Vai por mim. Os cenários demonstram a importância da reserva de liquidez porque crises sempre ocorrem, seja na bolsa como um todo, isso é muito importante, pode ocorrer em toda a bolsa, ou pode ocorrer em setores específicos ou em ações específicas. Tá? Então, tem vários casos aí que, mesmo com a bolsa em alta, uma empresa passou por algum tipo de crise, né, e teve uma oportunidade ali de compra. Tá? Então, a reserva de liquidez pode ser usada também nesses momentos. Ok? Ficou com a lição na cabeça? Então se liga que isso é muito importante. Queria te convidar, vou botar até aqui menor a minha cabeça aqui, para você poder ver. Olha só, é meu site, www.vicenteguimarães.com.br, tá? Queria te convidar a conhecer meu site, um pouco mais do meu trabalho, que é bem legal. Tem os cursos online, tem as carteiras recomendadas, tem essa parte aqui ó, de indicadores e gráficos, que é gratuita, tá? Então conheça lá meu site, tá bem legal. E aí, Buffett, gostou do vídeo? Tô só juntando e esperando. O Buffett, se você não sabe, o Buffett não tem investido na Bolsa Americana. Ele está só juntando dinheiro, porque, segundo a avaliação dele, ele acha que a Bolsa está cara, tá? Então, pessoal, se você gostou do vídeo, você gostou do vídeo, foi importante para você, te ajudou, deixa aí o joinha, também se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, com suas redes sociais, para aquele seu amigo lá que tem 100% em ações e não quer saber de reserva de liquidez, manda para ele que ele vai entender agora por que reserva de liquidez é importante e que não é nenhum tipo de implicância, nada disso. É só estatística, são números, são cenários. Tá? A Bolsa fala isso, a história mostra isso e sempre vão ter crises, sempre vão ter oportunidades na Bolsa de Valores. Ok? Se você concorda, deixe seu comentário, crítica, sugestão, tá? Porque isso é importante aqui para o debate. Pessoal, muito obrigado pela sua presença aqui no canal, muito importante, com certeza você está aqui. Tudo é feito para você com muito carinho, com muito respeito, focando no seu conhecimento. Forte abraço.